Olá, tudo bem por aí? Nós estamos começando mais uma edição do nosso programa Facilita Araras, uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência. Nosso convidado de hoje é o professor Antônio Moacir Rodrigues Nogueira, o professor Nogueira. Tudo bem, professor Nogueira? Tudo bem, meu amigo. Graças a Deus nós estamos juntos mais uma vez, apesar dessa magnífica crise que nós estamos vivendo. Parabéns ao presidente Maxwell, velho amigo, hoje cidadão ararense, e eu agradeço muito o convite. Legal. Professor Nogueira, quem é que nunca teve aula com o professor Nogueira, né? Eu acho que a região toda aqui conhece, né, essa figura que é simpaticíssima, que é o professor Nogueira. E o professor Nogueira vem, né, a convite nosso aqui da associação, para falar um pouquinho mais de agrimensura e também para falar, né, da Faculdade de Engenharia e Agrimensura de Pirassununga. Falando um pouquinho do professor Nogueira, ele é engenheiro agrimensor e de segurança do trabalho, é doutor em filosofia da educação e presidente da Associação Unificada Pirassununguense de Ensino Superior, mantenedora e também diretor da Faculdade de Engenharia e Agrimensura de Pirassununga. É ex-conselheiro e diretor do CREA de São Paulo. Professor Nogueira, eu estava abrindo a Bíblia lá e outro dia encontrei que, né, a profissão de agrimensor ou a agrimensura é uma das primeiras profissões, assim, se não a primeira, né, do mundo. E como que o senhor vê isso? Eu acho que isso só traz para nós seriedade no trato do que nós temos que fazer no dia a dia. E foi lá no Velho Egito que a coisa toda começou. Como fazer aquelas pirâmides? Nós precisávamos de medidas perfeitas, de alguma coisa real. É por isso que ela está lá hoje. E a Bíblia é clara nesse sentido. Utilizou uma vara de agrimensor e mediu o templo, integrando ao sacerdote. Está no Velho Testamento. Mais 4 ou 5 citações bíblicas. Isso eu acho que só vem nos dar uma certa, vamos dizer, não digo limitação, mas o que eu sempre digo, engenharia, alça e voo, vai em frente, o campo é imenso, o campo é aberto. E a agrimensura hoje, o engenheiro agrimensor é o primeiro a entrar num canteiro de obras e o último a sair. Isso tanto faz na rodovia, no loteamento, em qualquer obra de infraestrutura, cadastro, hoje cadastro rural, urbano e multifinalitário, que prefeitura não precisa de engenheiros agrimensores. Só aqui em Araras eu acredito que nós temos uns 4, 5 engenheiros agrimensores na prefeitura. E engenheiros agrimensores no mercado, trabalhando e mostrando a que vieram. Bom, a gente vai batendo uma bola aqui, né, com o professor Nogueira e exatamente com o objetivo de trazer as informações sobre a agrimensura e também falando um pouquinho mais da faculdade, né, de Engenharia e Agrimensura. Por exemplo, qual que é o conteúdo que é passado, que é voltado dentro do curso de Engenharia de Agrimensura? Tiago, o curso são 5 anos. Os 2 primeiros anos são iguais a toda a faculdade de engenharia. São as matérias básicas, principalmente as matérias de matemática, as matérias de formação sociológica e português, redação. Meu Deus, se quem não souber isso não vai para lugar nenhum. Né? Precisa aprender português, pelo amor de Deus. É o mínimo. É o mínimo. Né? E depois as formações na área da engenharia. Isto tem aberto um campo para a engenharia de agrimensura. Nós estamos desde 1971 com a faculdade funcionando em Pirassununga. Hoje, nós estamos em 3º lugar entre as universidades federais e 1º lugar entre as faculdades particulares. Isso nos dá, vamos dizer, um conforto muito grande para falar de agrimensura em Pirassununga. E nós exportamos de Pirassununga muita gente boa. Se você checar aqui no mercado de Araras, eu duvido que aqui tenha um engenheiro agrimensor que atue profissionalmente que não se formou em Pirassununga. Então isso é muito importante. Tinham 2 faculdades no estado de São Paulo. Era a Faculdade Logatti lá em Araraquara e a Faculdade de Engenharia de Agrimensura em Pirassununga.
A de Engenharia Agrimensora de Pirassununga existe já há quantos anos? 41 anos. Sob o comando do senhor? Não, sob o meu comando desde 1990, mas como professor da casa desde 1982. O senhor estava me falando aqui, né, nos bastidores, que desde a época de Jesus, ou até antes, desde que o mundo é mundo, né, a agrimensura existe. Por exemplo, a pessoa dentro de uma toca, dentro de uma cabana, já havia ali, sim, o trabalho de agrimensura, né, de agrimensor. Como que é isso? Me parece até que o MST já existia naquela época. Sim. Porque o indivíduo criava uma família, organizava o seu pedaço e queria um pedaço de terra. Como delimitar isto? Advém daí. O rio Nilo, as enchentes do rio Nilo, nós tínhamos que ter controle daquilo na época. Digo nós porque vamos nos colocar naquela época, né? Sim. E para isso você tinha que fazer nivelamento, transporte, diferenciação, posicionamento, rodovias, na época estradas, né? Isso tudo está dentro da agrimensura. Tudo está dentro da agrimensura. Por exemplo, aqui em Araras, nós tivemos aqui o advento de trazer para cá, para Araras, a sede da Intervias. Quando veio para Araras a Intervias, eles mandaram para a Faculdade de Agrimensura 68 profissionais da sua contratação para que lá fizessem, então, engenharia de agrimensura. Isto nos deu para estes meninos que foram estudar lá, e alguns já com uma certa idade, chance no mercado de trabalho. Isso é importante. A área de estradas na agrimensura, ela vai desde o levantamento topográfico ao acabamento final. Pavimentação, sinalização vertical, horizontal e assim por diante. O senhor estava me falando em relação, né, do trabalho de agrimensura sobre barragens. E quando a gente fala de barragem, nesse momento não tem como não lembrar da cidade de Mariana, né, em Minas Gerais, que é onde rompeu a barragem, 23 pessoas morreram, né, 12 ainda estão desaparecidas, e aquela tristeza, aquela destruição ambiental talvez a maior do Brasil em todos os tempos, né? Ali houve um rompimento de uma barragem. E aí o senhor estava dizendo para mim que o trabalho de barragem é feito também, né, através da engenharia e da agrimensura. Ali, professor Nogueira, houve um erro? Eu acredito que sim. Primeiro ponto, o dimensionamento daquela barragem não foi feito para suportar a carga que ele teve nos últimos 5 anos. Isso que nós estamos no noticiário. Eu não fui até lá, não participei de nenhuma comissão de pesquisa, de nada disso. Mas, em princípio, o que aconteceu foi exatamente isso. A barragem tinha um nível determinado, uma carga excessiva, ela acabou, então, por romper. Ela rompeu e fez tudo aquilo que nós estamos vendo. Posso garantir uma coisa para vocês. No mínimo 60 anos para recuperar aquilo. 60 anos? 60 anos. O dano ambiental? O dano ambiental. Se existir a participação do governo, tanto municipal, estadual e federal, e da iniciativa privada. Esta lama destruiu o solo. Então não existe mais vida nessa região. A contaminação do solo, do sol freático? Por que razão? Das plantas? Não, nem isso. Nem sobre isso. A quantidade de lama foi tão grande que no momento que ela secar, ela virou um vidro. Ela vai ter um problema muito sério, então não vai nascer nada. O que tem que se fazer ali? Eliminar todo esse cidadão que queira morar ali ou deixar de morar ali, mudar para um outro local. Me parece que a Vale já está fazendo isso com o Ministério Público. Isso eu acho extremamente importante. Não tem a mínima condição deles permanecerem ali. Naquela né? local esquece. Por causa do risco também de novos rompimentos. O mercado vai se encarregar de eliminar isso. Aquela lama que está lá hoje, sem chuva, ela vai ter um problema muito sério, que ela vai permanecer no local. Chance de resolver o problema. Retirar aquela lâmina, aproveitar o minério de ferro que tem lá dentro, reciclar todo esse material. É possível? É possível. Custa aproximadamente $38 o minério de ferro que está nessa lama trabalhado. A Universidade Federal de Minas Gerais está com um programa já trabalhando em cima disso, para uma tentativa de fazer isso. Agora,
Nós falamos em morte no início. Não foi só o rompimento da barragem. Agora, nós precisamos parar nesse país de permitir que o cidadão more à margem de um rio ou à margem de um córrego. Quando se projeta uma barragem simples, como aqui na cidade de Araras, uma barragem rural, Sim. o cálculo é para uma chuva que pode acontecer em 100 anos. E lá não foi nem isto. Quando se projeta, por exemplo, Itaipu, foi uma chuva para 5.000 anos, que pode acontecer amanhã. Então não se sabe, é um dilúvio. Professor, por exemplo, a questão do rompimento, né? E desde que o mundo é mundo, as usinas fazem, né, a questão das barragens, que é a junção das terras. Não estaria na hora de fazer uma barragem de concreto, como ocorre dentro do rio, Olha, nas usinas? eu entendo que sim. Primeiro ponto-chave, o estado de Minas Gerais tem 750 barragens iguais. Imagina isso agora. Quem é obrigado a fiscalizar isso tudo? Departamento Nacional de Pesquisas Minerais. No estado de Minas Gerais, eles têm 6 funcionários. O órgão está sucateado. Nós teríamos que ter lá pelo menos 500 profissionais trabalhando nas diversas áreas para fazer o quê? Fiscalização, acompanhamento e assim por diante. Não adianta só a engenharia de agrimensura, engenharia de cartografia, como está lá hoje, e geólogos trabalhando em conjunto, para você determinar o que pode acontecer amanhã. A agrimensura está lá presente, dia a dia, com equipamentos, sabendo se vai ter uma movimentação qualquer, movimentação sísmica, movimentação da própria barragem, do maciço da barragem, Sim. O acúmulo de materiais que possam vir. Então isso tudo tem que ser muito bem estudado. Eu acho que Mariana foi o maior acidente, não digo natural, como diz a nossa querida presidenta Dilma, né? Sim. Eu acho que Mariana foi o maior erro cometido pela negligência tanto da engenharia da empresa Samarco como da engenharia nacional. Nós deixamos passar batido. Faltou ali seriedade nesse trabalho de fiscalização. Agora, existem outras barragens na própria cidade de Mariana que, né, grandes emissoras mostraram por aí que também existem os riscos do rompimento, né? E o que pode ser feito para evitar esse rompimento, professor? Hoje estão trabalhando pesado nisso, com a necessidade de, primeiro, parar de mandar água para lá, parar de mandar efluentes. Mas então, eles teriam que construir uma outra barragem? Outra coisa, outra forma de fazer, tá certo? Tanto é que o próprio Ministério Público do Estado de Minas Gerais proibiu uma empresa da própria Vale que trabalhava com uma usina hidrelétrica de mandar água. Ela teve que esvaziar e parar até que se resolva isso. Então o estudo é muito grande. Isso nós vamos ver, e dá até para dar um exemplo para vocês muito claro. Por que as nossas cidades sempre têm enchente? Choveu, tem enchente. Espera aí que o senhor vai me contar daqui a pouquinho por que tudo isso. Rápido intervalo, eu volto já aqui com o Facilita Araras. Olá pessoal, eu sou o Santiago Lourenço e esse é o Maxwell Colombini. E agora nós estamos também aqui na Rede TVI com o programa Facilita Araras. Um programa na área tecnológica, voltada na área de engenharia e agronomia, principalmente a você, telespectador. Todas as terças às 19h30, com reprise aos sábados às 16 horas. E nos vemos lá.
Conheça os serviços da Saeel, Engenharia Elétrica, Projetos e Assessoria Técnica. A Saeel oferece projetos de rede de distribuição elétrica, iluminação pública para praças e jardins e acompanha a sua obra do início ao fim. A Saeel possui projeto de sistema de proteção contra descarga atmosférica e estudo de proteção sobre corrente de média e baixa tensão. Os profissionais da Saeel fazem análise sobre a conta de energia elétrica e prestam orientação técnica para construtores e prestadores de serviços. Projeto elétrico para residências, comércios e indústrias é com a Saeel. Rua Consolação 277, Belvidere, Araras. Fone 3351-2530. De volta com o nosso programa Facilita Araras. Obrigado sempre pelo carinho, obrigado pela audiência. Nosso programa Facilita Araras é uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras, tá? Nosso convidado de hoje é o professor Nogueira, o Antônio Moacir Rodrigues Nogueira, que é engenheiro agrimensor e de segurança do trabalho. É doutor em filosofia da educação e é presidente também da Associação Unificada Pirassununguense de Ensino Superior, que é a mantenedora da Faculdade de Engenharia e Agrimensura de Pirassununga. Ele também é ex-conselheiro e diretor do CREA. E agora há pouco eu fiz uma pergunta para ele e ele até falou, né, que ia falar por que as cidades têm enchentes. Por que, professor Nogueira? Olha, só para te dar uma noção do que aconteceu na região de Mariana. Acontece nas nossas cidades. Não se calcula a área da bacia, a contribuição da bacia. Quando você faz uma obra, quando você faz um loteamento, quando você faz coisas desse sentido. Nós nos preocupávamos, passado, né, com aquele local, para diminuir o quê? Diminuir custo. Sempre. O nosso povo não tem a educação que nós queríamos que tivesse. Então ele joga lixo, ele joga entulho, joga sofá velho, fogão velho, sapato, carro velho, dentro do córrego, dentro do lixo. E o que acontece então se nós não nos preocuparmos com esta bacia? É muito simples. Você subdimensiona ou superdimensiona e aí a obra por si só não suporta ou não comporta. Então, isto é o maior problema que nós temos. Fica com tanto entulho dentro do leito do rio que a água, fora, naturalmente, ela por exemplo, precisa ocupar outros espaços. Aqui, nós temos um lago aqui ao lado. Sim. Nós nunca tivemos problema com esse lago de Araras. Então, foi muito bem dimensionado a captação para o lago. Se houver um erro ali, de alguém mais mandar essa água para cá, o lago não comporta, ele extravasa. É isso que está acontecendo por aí. E não é só Mariana, hein? É o Brasil inteiro. É o Brasil inteiro com esse tipo de problema. Professor Nogueira, eu quero falar, né, da Faculdade de Engenharia e Agrimensura. Existem cursos sequenciais, né, para a complementação de estudos em Engenharia e Agrimensura. Quais são esses cursos? Olha, para você ter uma noção da brincadeira hoje, Sim. Existem colegas da área ambiental, da área de engenharia civil, da área da engenharia agronômica, florestais, tecnólogos, que descobriram um filão novo. Esse filão se chama agrimensura. Então esse profissional já formado, ele quer o quê com a agrimensura? Agregar novas atribuições profissionais, abrir maior campo de trabalho. E ele não pode ir para a escola segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então nós criamos o curso sequencial exatamente para esses profissionais, que vão para a Faculdade de Agrimensura em Pirassununga, a 1h da tarde na sexta-feira. Não é mais sexta-feira para eles o Dia Internacional da Cerveja, né? Porque eles saem às 10 da noite, na sexta-feira, dá o meio-dia às 10 da noite. Sim. E alguns saem para jantar e demoram para voltar, mas tudo bem, né? E no sábado começa a aula às 7h30 da manhã e termina às 17 horas. Se nós analisarmos isto, dá a mesma quantitativo de horas-aula que você teria segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E outra coisa, engenharia é muito difícil praticar só à noite. Então, ele tem que praticar engenharia de dia, somente no nosso caso. E outra coisa, aqui, por exemplo, nesse estúdio eu estou vendo duas câmeras.
O tempo das duas câmeras de vida, de criação, é muito próximo. E as duas, nós já podemos dizer que já estão fora do mercado. Por que razão? Já tem coisa nova. Sempre, né? A cada dia, né? Cada dia. Então, o que aconteceu com o mundo? Nós tivemos um problema do advento dos próprios satélites. Estão aí no ar. O equipamento militar, que era o GPS, Sistema de Posicionamento Global, era só militar. Máquinas imensas, grandes. Hoje fizeram uma máquina pequena. Ela cabe na palma da mão, tá certo? Com alta tecnologia. Posicionamento perfeito, em milímetros. E com isto veio para o mercado civil. Então, a cada momento, nós temos que nos preparar. É sensoriamento remoto, modificou o sistema de aerofotogrametria. Então, hoje, nós temos o advento do VANT, dos drones. E o Brasil sempre peca por isso, porque até hoje a ANAC não liberou e não diz aqui que veio, né? Você compra, você quer trabalhar e você não pode trabalhar. Por exemplo, dentro da cidade... As que estão hoje no Brasil... Ninguém pode fazer nada. Você compra, paga caro, estuda, se prepara, tá certo? E você não pode trabalhar. Ô, professor Nogueira, vou falar uma bobagem aqui, né? Há 20 anos atrás, a gente assistia aqueles filmes lá do De Volta para o Futuro, onde o carro subia, né? E recolhia os pneus e né, sumia. Hoje, com o drone, daqui a pouco, né? Já que o drone ele sobe e vai para onde quer onde você quer que vá. Né, que vá, como se fosse um helicóptero, eu acho que não tão distante será possível fazer um carro voador. E é muito simples, olha, só para lembrar todos aí os mais novos, Jornada nas Estrelas. Sim. Vocês lembram disso? Você é muito novo até. Assisti. Existia, ele abria um equipamento, uma espécie de um radinho pequeno, tá certo? E era um celular. E conversava. Hoje nós temos celular até de ponto. De relógio. De relógio? Apesar que custa R$5.000. Mas nós temos equipamentos aí maravilhosos. Então tudo hoje é alta tecnologia e está mudando. É o que eu tenho dito para os meus filhos, para os meus amigos. E até para os alunos na escola. Pelo amor de Deus, deixe de jogar futebol no final de semana, vai fazer um curso de inglês. Se aperfeiçoe. Porque a língua inglesa hoje é a que traduz tecnologia. Então nós temos que aprender. E nunca esquecendo do português, pelo amor de Deus. Professor Nogueira, pós-graduação. E aí? Como é que a gente faz uma pós-graduação na faculdade? Até o nosso colega aqui, nosso presidente da associação, Maxwell, ele é engenheiro de segurança do trabalho também. Ele também fez com a gente em Pirassununga. E se formou, se graduou, uma monografia, uma tese final dele maravilhosa, real. Isto nós temos em Pirassununga há mais de 10 anos, o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho. Esse ano já estamos iniciando já também no dia 19, dia 20 de dezembro agora, iniciamos um novo curso e o carro-chefe do momento é o georreferenciamento de imóveis rurais. Todo profissional que não for engenheiro agrimensor ou engenheiro cartógrafo tem que passar pelo banco da escola novamente para receber atribuições profissionais, para poder atuar nesse sentido. É um curso que demora aí perto de 8 meses, 8 ou 9 meses. O direito de nascer novamente, né? Parece brincadeira. Sim. Mas com 9 meses já está preparado para o mercado de trabalho. É difícil, é complexo. E posso garantir até uma coisa interessante no georreferenciamento. Nós vamos levar aproximadamente 500 anos para terminar o cadastro desse país. Eu tenho dito isso, a pessoa assusta, mas você faz uma propriedade hoje, terminou a propriedade, acertou tudo, vai ao cartório de registro de imóveis, prepara a documentação. Nós temos documentação no Brasil extremamente falha. A hora que você terminar, o varão faleceu. Começa tudo de novo. Vem os herdeiros, vamos reparar, vamos dividir, vamos fazer, vamos acontecer. Então nós temos hoje, se nós formos analisar seriamente e sentar em qualquer cartório de registro de imóveis, que não seja na nossa região que é privilegiada, sim, certo? Fora do estado de São Paulo, e nem não é fora do estado de São Paulo, não, no estado de São Paulo também, Vale do Ribeira, Vale do Paranapanema, nós temos um problema seríssimo.
Então, o que nós temos que fazer? Se você pegar o estado do Pará, somar todos os títulos que tem no estado do Pará, dão 6 ou 7 andares. O tamanho do Pará. Sim. Isso é geral. Até aqui na cidade, você pode procurar que você vai encontrar coisas desse tipo. Professor Nogueira, perícias e avaliações, né? O que a faculdade pode oferecer? Ela tem um curso na própria graduação já oferece. Sim. Certo? Mas o ideal é na pós-graduação. Por que isto? A cada momento, principalmente na engenharia de segurança, por exemplo, só voltar a ela um minutinho. A cada minuto, esse é o país das leis. A cada minuto, o Ministério do Trabalho e Emprego solta uma nova portaria, solta um novo provimento, solta uma nova normativa. Então, esse engenheiro tem que estar preparado para isso. Não dá para fazer só com o banco da escola na época que ele fez a graduação. Esse é o caso, por exemplo, da segurança do trabalho. No georreferenciamento de imóveis rurais, a cada 3 meses, 4 meses mais ou menos, existe a vontade do IRIB, Instituto de Registradores Imobiliários Brasileiros, e a Corregedoria Geral da Justiça, Corregedoria de Registros, ela solta novas normativas, novas modificações, se adequando ao momento. Então hoje, nós não podemos parar. A pesquisa é contínua, a educação é contínua, a vontade, quem quiser vencer, tem que ser nessa linha. E na perícias, como está aí, perícias e avaliações, nós temos tanto o ambiental, que é um problema muito sério hoje, seríssimo, e nós temos a perícia e avaliação em engenharia. Quer dizer o quê? Uma construção como essa, desse estúdio que nós estamos nele, se aparece amanhã uma fissura, aparece uma trinca, por quê? A perícia foi feita para fazer isso, certo? Então, exatamente isso tem que ter especialidade. Professor Nogueira, vamos dar uma paradinha aqui, eu quero chamar, né, o Maxwell, que tem um recadinho para a gente no Minuto Legal. Mas é isso aí, Santiago. Nós estamos aqui com o nosso Minuto Legal e hoje nós vamos falar um pouco sobre algumas edições que tem no site do CREA São Paulo sobre legislação. Uma delas é a parte do acordo de cooperação da Engenharia e Agronomia junto com o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ou seja, é uma cartilha para que todo prefeito, todo executivo da área pública sabe como contratar um serviço na área de engenharia. E ele tem toda a explicação certinha do que é, para a turma não ter esse problema de erro e aí cair na malha do TCU, do TCE, e um problema que não seja aprovado suas contas no município, na Câmara Municipal, com relação a esses projetos de engenharias. Então ele é muito importante, é só acessar o site do CREA, que é o www.creasp.org.br, e abaixo dele você vai ver publicações e você pode buscar essa cartilha. Ela vale muito a pena você ter esse conhecimento para poder não errar nas suas contratações dentro de licitações públicas. E vamos depois com outros minutos legais para a gente informar a população. O Maxwell trouxe aí o Minuto Legal para a gente. Nós estamos aqui encerrando o nosso papo com o professor Nogueira. Professor, qual é o recado que o senhor deixa para os jovens que estão ingressando agora, né, com o objetivo da engenharia? Olha, o que eu posso dizer para vocês, engenharia, ela está aberta. Nós sempre discutimos, por exemplo, engenheiros europeus, engenheiros sul-americanos que queiram vir para o Brasil. Existe uma guerra muito grande nisso. Eu sempre levantei a bandeira do engenheiro brasileiro. Nós não devemos nada para ninguém. Deixa eu dar um presente para o senhor aqui, ó, da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. É o caderno de anotações de 2016. Desde 2013 ou 2014 eu recebo essa agenda. Realmente a gente carrega isso com muito carinho. Professor, muito obrigado e até a próxima. Obrigado mais uma vez. Obrigado. Legal. Gente, nós temos terminando por aqui o nosso programa Facilitar Araras. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Uma produção da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Araras. A gente se vê num próximo encontro. Tchau.